Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para uma reunião pública, uma palestra. Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa de Jorge, que possamos aproveitar esses momentos de reflexão, de aprendizado, com esse tema da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, que é a união da alma ao corpo. Hoje temos aqui a nossa querida amiga, Ana Cristina Hildebrandt. Ela é trabalhadora da SPLEB, que é a Sociedade Pró Livro Espírita em Braille. Então, vamos iniciar a nossa reunião com a leitura de uma página que servirá para unir os nossos pensamentos, os nossos corações, em torno desta reunião de hoje. A página de hoje do livro Vinha de Luz, capítulo 81, Estejamos certos. Porém minhas lágrimas em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura, meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Assim, meus irmãos, inspirados por essas palavras de Emmanuel, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Jesus que nesse momento nos ampare, nos fortaleça, que nos dê bom ânimo para continuarmos nesse aprendizado e que para finalmente possamos ter em nossos corações essas palavras inscritas, não no livro das páginas escritas que podem ser rasgáveis, como diz o mentor, mas nas páginas do nosso coração. Que Jesus nos ilumine, que possamos aprender as lições desta noite e pedimos também que nossa irmã seja envolvida nos fluidos desses amorosos trabalhadores do plano espiritual, que nos trazem sempre boas inspirações. Obrigado, Jesus querido, obrigado aos mentores desta casa, irmão Trento, irmão Arruda, e que possamos assim, Senhor, em teu nome, iniciarmos a nossa reunião. Graças a Deus, se conosco, Senhor. E assim nós vamos passar a palavra para a nossa amiga, querida Ana Cristina, para o estudo desta noite. Ana, querida, é com você. Seja bem-vinda. Obrigada, dona Zaira. Boa noite, irmãos da Sociedade Espírita Jorge. É sempre um prazer estar aqui com todos, né? Nessa casa virtualmente presente. E, conforme a dona Zaira já falou, o nosso estudo hoje
é do Livro dos Espíritos, da segunda parte, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E o trecho que nós vamos estudar são 17 perguntas que falam sobre a união da alma e do corpo. Como é que se processa a reencarnação e questões assim bastante práticas e bastante discutidas no nosso dia a dia, né? Que é a gravidez, o aborto espontâneo, o aborto provocado. Então, que Jesus nos abençoe, né, a todos nós, para que eu possa interpretar corretamente a palavra dos Espíritos e para que todos possam ouvir e assimilar nos seus corações para se sentirem esclarecidos. Então, a primeira pergunta dessa sequência de perguntas, eu não vou ler todas, né? Senão a gente ia ficar aqui a noite inteira, é: em que momento a alma se une ao corpo? Momento, né, relativo, no caso, à concepção, né? ao período de gravidez. Aí, então, quando é que o espírito ele passa a estar ligado ao corpo? Isso é uma questão que é muito discutida, né? E cada um tem uma perspectiva. Mas a própria ciência, a psicologia, principalmente, já diz mais ou menos o que os espíritos dizem, né? Que a união começa na concepção, porque, através das experiências de vivências passadas, através da hipnose, muitos psicólogos, psicanalistas já puderam detectar questões que as pessoas trazem, né, no seu psiquismo, traumas e questões de sensação de rejeição, etc., a partir de experiências que viveram na vida intrauterina. Só que os espíritos, eles, naturalmente, os espíritos superiores que orientaram a Kardec na codificação, eles vão ter uma perspectiva mais ampla, porque eles partem aqui do princípio que o espírito que anima os corpos desde a concepção, ele já existia antes de acontecer essa concepção. Então, eles nos dizem que esse processo de união do espírito ao corpo, ele só se completa por ocasião do nascimento. E até tem uma frase muito bonita nessa resposta, que é a seguinte: desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, quando a criança dá, né, aquele chorinho do nascimento, né, que todo mundo acha lindo, que as pessoas têm aquela emoção, né? Nasceu, né? Parece aquelas coisas de novela, né? Quando passa aquelas cenas de parto. A criança está dizendo ali: olha,
eu estou viva, eu estou aqui, eu cheguei, e fica claro que é mais um servo de Deus, é mais um espírito em evolução que chegou à reencarnação para experimentar as suas provas e para evoluir finalmente, né? Para se reabilitar perante a lei de Deus, se harmonizar com os seus companheiros de vida aqui na Terra. Então, para ilustrar, né, e para que a gente não fique lendo todas essas perguntas, embora haja algumas questões aqui muito interessantes, né, nós temos 2 exemplos do processo de reencarnação na obra de André Luiz, muito importantes, muito ilustrativos. Um deles é clássico, né? Está no Missionários da Luz, o capítulo é Reencarnação, todo mundo conhece como Reencarnação de Sigismundo. E é a história de um espírito que precisa reencarnar para se reabilitar com os espíritos daqueles que serão, né, os seus pais nessa nova encarnação, e, claro, cumprir outras tarefas na sua vida material. O Sigismundo, que é o nome que o André Luiz dá, né, a essa entidade, ele já é um espírito bastante lúcido, com um adiantamento intelectual e moral já, vamos dizer assim, não é aquele espírito evoluidíssimo, mas ele já tem uma maturidade espiritual, já tem algumas aquisições, já tem amizades consistentes de espíritos que também estão na luta pelo seu progresso. Então, ele chega próximo aos seus pais, com seus benfeitores, os benfeitores da família, e o processo reencarnatório ele se torna um pouquinho difícil, porque entre aquelas 3 almas, em outra existência, houve um triângulo amoroso. Então, houve um crime, né, entre o Sigismundo e aquele que, agora, nessa nova experiência, viria a ser o seu pai. Então, o pai, que é também um espírito independente, inteligente, ele tem, pela aproximação daquela entidade, um certo receio de que aquele espírito volte para junto dele e da esposa. E aí, com isso, ele bloqueia o processo, né, da concepção, e o Sigismundo está ali também naquele receio, porque ele sabe que a luta ali diante dos pais, dos novos pais, é uma luta de resgate. Ele errou contra eles em outra existência, então ele está ali também um tanto preocupado. Então, foi necessário que uma equipe espiritual estivesse junto, e até o André Luiz, com o seu instrutor, o grupo que estava com ele, foi convidado para auxiliar na tarefa. Outros espíritos compareceram para que o pai fosse convencido de que era necessária aquela reencarnação, de que aquilo não representaria perigo, era importante que eles se perdoassem. E o Sigismundo também estivesse tranquilo, sereno, para que pudesse haver a reencarnação. E aí ele, para se aproximar depois da mãe e se unir à mãe,
ele teve que sofrer um processo de hipnose, uma redução do seu perispírito, o material fluídico do perispírito, né, vai se modificando, vai sendo disperso, vamos dizer assim, para que o perispírito reduza e ele possa se unir ali ao perispírito da mãe. Então, é até uma cena bonita, né? Uma entidade ligada à mãe, não me lembro bem se era a avó dela, entrega ao bebê, no caso, né? Aquela forma, né? Onde o espírito já está ali, né? Como se fosse um bebezinho nos braços da nova mãe. E, claro, depois, mais tarde, os espíritos responsáveis pelo processo físico da reencarnação vão lá, e o André Luiz pode acompanhar e pode relatar, né, a seleção do espermatozoide que fecunda o óvulo de acordo com as necessidades, de acordo com a programação reencarnatória daquele espírito, e aquela vai ser uma gravidez toda acompanhada pela espiritualidade que deseja êxito para o casal, êxito para o bebê. O segundo caso é no livro Entre a Terra e o Céu, onde nós temos lá um espírito suicida ligado aos seus futuros pais, em outras vidas também, por situações também de romances e traições e, enfim, ilusões de uns aos outros, né? E ele já tinha sido filho daquele homem uma vez, morreu na infância, né? Desencarnou, porque precisava passar por uma experiência de perda da encarnação por ser suicida, por ter sido suicida, né? Naturalmente, ele praticou o suicídio uma vez, porque achava que a vida não lhe satisfazia mais, estava sofrido por causa da mulher que não o quis e tal. E depois ele foi recebido novamente por aquele espírito que já tinha sido seu pai e pela segunda esposa dele, que na outra existência tinha sido a mulher, né, que foi motivo da confusão toda entre eles na outra existência. E esse rapaz, essa entidade chamada Júlio, ele não era um espírito tão consciente, porque ele estava muito adoecido, muito sofrido por conta do suicídio, por conta já da perturbação mental que ele sofria, até que motivou o seu suicídio, né? Então, ele, a sua reencarnação, o seu processo reencarnatório, ele não precisou nem de um acompanhamento tão especializado como o do Sigismundo, porque, na realidade, ele automaticamente já estava ligado fluidicamente, vibratoriamente, né? Já pela atração dos próprios pensamentos, né? Ele já estava ligado àquele casal. Então, a espiritualidade só precisou fazer a aproximação da entidade reencarnante com a mãe, para que, havendo a fecundação, aquele espírito já fluidicamente se ligasse ao perispírito da mãe, ao feto em formação, aquele embriãozinho, né? Para que
a gravidez se processasse e o espírito estivesse ali já presente junto da mãe. Mas a diferença de consciência dos espíritos ali, no caso, o Sigismundo e o Júlio, é uma diferença bastante grande quando a gente lê as duas obras e tem a oportunidade de comparar. Então, uma coisa que os espíritos falam aqui ao longo dessas perguntas é que, justamente, no período da gravidez, os espíritos já estão ligados ao feto, ao zigoto, ao embrião, mas essa ligação ela vai se dando gradualmente, porque o espírito, que já vem de experiências anteriores, ele tem que ser, vamos dizer assim, adormecido, hipnotizado, a gente pode usar termos assim, né? Entra num estado de torpor, que os espíritos usam aqui, até o mesmo termo que se usa para desencarnação, né? Entra num estado de perturbação, e aquele estado de perturbação ele começa a se esquecer das suas vidas anteriores, se esquecer da vida no plano espiritual, se esquecer daquilo que foi combinado antes para aquela reencarnação. E, enfim, ele começa meio que a perder mesmo a consciência. Quando se trata de um espírito lúcido, de um espírito já bastante amadurecido, ele, naturalmente, que vai custar um pouco mais a se tornar totalmente alheio à sua realidade. Já um espírito que já se encontra mesmo num estado de adoecimento, de perturbação, por conta da sua história, ele vai reencarnar, já vai entrar naquele estado de perturbação com muito mais intensidade, e ele nem vai estar muito presente e nem vai ter muita oportunidade de escolher as suas provas e de escolher as condições em que ele vai reencarnar, os pais, porque aqui os espíritos e Kardec falam muito na palavra escolha, né? Que o espírito escolhe um corpo para renascer, e nós observamos, né, em outros momentos na codificação e nessas obras mediúnicas e outras obras de pesquisa que foram feitas mais tarde, que essa palavra escolha, ela nem sempre ela é a mais aplicável, né? Nem sempre ela é tão adequada. O Sigismundo escolheu os pais, escolheu a situação em que ele ia reencarnar, participou do preparo, né? E da escolha das características do corpo. Já o Júlio, ele não teve essa oportunidade. Simplesmente, por atração magnética, ele já nasceu com dificuldade respiratória e ele já era uma criança doentinha, tanto que ele, mais ou menos um ano depois de renascido, desencarnou novamente, porque aquela reencarnação dele era uma reencarnação basicamente para corrigir, né, algumas questões do seu perispírito e também para que ele e aquele casal, né, começassem a construir vínculos de amor, de simpatia e afeto mesmo, né, para justamente
os pais também resgatarem a situação que eles tinham, né, com aquele espírito, porque eram espíritos que tinham alguma rivalidade, né, por situações anteriores. Tanto que esse menino, depois, ainda numa situação bastante inconsciente, ele reencarna novamente naquele casal, e aí ele vai ter uma infância, né, já mais favorável, né, mais apropriada, né, uma infância de uma criança comum, né? Então, a gente também vê aqui, por essas perguntas, que algumas crianças não nascem, não chegam a nascer, acontecem abortos espontâneos, há espíritos que têm um nível de consciência maior e que têm medo de reencarnar, se arrependem. Então, no começo da gravidez, quando os laços ainda são tênues, ainda são bastante fracos, às vezes a mãe perde o bebê, e são causas naturais mesmo, questões físicas que acontecem, porque a gestação ainda está muito no comecinho, mas aquilo muitas vezes é provocado porque o espírito, vamos dizer assim, né, arrepiou carreira, foi embora, se mandou, não quis. Como aquele processo ainda estava muito no início, foi fácil romper aqueles laços. Então, acontece que, espontaneamente, acontece um aborto e aquele espírito vai ter que renascer novamente. Então, cada caso será um caso. É um detalhe importante, porque quando nós lemos no Livro dos Espíritos, né, na codificação em geral, as informações elas são muito genéricas, elas vêm trazer o básico de como que acontece. Mas os espíritos são individualidades. E aí, cada situação vai exigir uma circunstância apropriada. Então, existem espíritos que vão até o fim da gravidez, nascem, e que precisam ter uma vidinha curta, né? Infelizmente, algumas criancinhas, pouco tempo depois de nascidas, como a experiência que eu falei do Júlio, elas desencarnam porque eles tinham necessidade de passar por aquela prova e os pais também. E existem até casos, como nós estamos, né, ainda no mundo material, em que acontece uma fecundação, mas não tem nenhum espírito ali designado, né, para reencarnar daquele casal. Então, é como se fosse, vamos dizer assim, uma experiência biológica que está acontecendo e, espontaneamente, aquele feto, aquele embrião vai ser expulso, né, do organismo materno, quando não tem também um espírito designado para aquela situação. Então, há vários tipos de circunstância. Então, a gente, quando escuta uma história, quando acontece na nossa família uma situação, a gente tem que ter muito cuidado para não julgar o que aconteceu, porque era um karma pesado, porque foi suicida, porque era um adversário, porque a mãe fez isso, o pai fez aquilo. Então, a gente não pode ter ideias assim preconcebidas, porque cada caso é um caso, né? Então, passado aquele período de torpor, a criança nasce, se torna
um ser humano completo que vai participar da vida animal, que nós somos seres materiais, né? E da vida espiritual, porque é um espírito em evolução. Então, nós, seres humanos, nós temos, como ele coloca aqui, na pergunta número... E agora, hein? Vamos lá. Na pergunta número 354, a explicação que os espíritos dão que na vida intrauterina a criança primeiro ela tem uma vida vegetal, né? Uma planta. E depois ela começa a fazer parte da vida animal. Então, porque não tem uma consciência propriamente dita daquela situação de estar ali na barriga da mãe, não há um processo reencarnatório completo. E aí eles completam dizendo, na resposta da 354, que o homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento, então, quando o homem nasce, quando acontece o nascimento, se completam a vida vegetal e a vida animal, se completam com a vida espiritual, porque aí sim aquele espírito está preso ao corpo e nem adianta mais ele se arrepender, porque ele nem tem como se arrepender mais, porque ele perde a consciência das suas vidas anteriores, da sua vida espiritual. Ele vai ter que evoluir como um bebezinho, de novo na sua consciência, evoluir junto com os seus órgãos, né? Então, a capacidade de andar, falar, se comunicar, né? com o meio externo, e, enfim, o raciocínio, a criatividade, tudo isso vai voltando nos primeiros anos de vida, à medida que o corpo físico da criança se desenvolve e a criança vai recebendo a educação dos pais, da escola, da família em geral, é que aquela encarnação realmente se completa, né? A gente já tem, até através do André Luiz e de outras entidades, aquela informação que até os 7 anos, por aí, aproximadamente, que nada é matemático, a criança está ainda completando o seu processo de reencarnação. Não é que os laços não estejam mais firmes, tanto que o espírito não pode mais se arrepender nessa fase, perdeu a oportunidade de se arrepender. Mas porque justamente ele está saindo daquele período de torpor, né? Daquela perturbação que veio com o período, né, da reencarnação, enquanto ele esteve lá ligado ao perispírito da mãe, e é até por isso, né, que a mãe também sofre muitas alterações, não só físicas, mas até de humor, porque ela está ali muito influenciada por aquele espírito que passou a ficar junto dela 24 horas por 7 dias por semana, né? E aí ele vai saindo devagarzinho daquele torpor. O torpor, vamos dizer, a perturbação, o adormecimento da consciência, ele se completa com o nascimento da criança, e aí a criança vai despertando aos pouquinhos durante
os primeiros anos da infância. Só que, naturalmente, ele, quando, vamos dizer, retoma a sua consciência, ele pode retomar suas características morais, a sua disposição intelectual, conforme as condições do corpo em que ele reencarna, né? Mas ele já vai estar ali naquela situação nova de vida, então ele não vai se lembrar da sua condição, né, espiritual, das escolhas que fez e do seu passado, e, portanto, ele realmente nem se arrepende das escolhas, porque ele realmente não se lembra das escolhas que fez, né? Agora, quando a gente conversa, né, sobre esse processo de reencarnação, pode dar a impressão de que o espírito, enquanto não nasce mesmo, né, enquanto não acontece o momento do nascimento, ele não é ainda, vamos dizer, ele não estando reencarnado, ele sendo reencarnante, de que ainda não houve a ligação, e aí seria, por exemplo, natural, ou não haveria problema, né, em que se realizasse um aborto provocado. E esse é um detalhe que é muito polêmico, que é muito discutido, mas que também é muito importante. Por quê? Na pergunta 358, Kardec pergunta assim: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Então, veja bem que em qualquer período, né? Desde o dia em que a mulher se descobre grávida até o momento do nascimento. É crime? E os espíritos respondem com muita tranquilidade. Há crime, há do verbo haver. Crime. Sempre que transgredis a lei de Deus. Então, sempre que nós transgredimos, ou seja, sempre que nós deixamos de cumprir, violamos, né, enfim, não praticamos a lei de Deus, nós estamos praticando um crime contra a lei da natureza, a lei de Deus, que é a lei da natureza. Então, os espíritos completam assim: uma mãe ou qualquer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, aquele espírito, quando ele é abortado, quer dizer, o espírito não é abortado, né? O abortado é o corpinho, só que o espírito ele também é expulso, porque ele vai perder aquela oportunidade de reencarnar. Isso é uma transgressão à lei de Deus. E aí, quando ele diz que a mãe, ou quem quer que seja, ali qualquer, né? A mãe, ou quem quer que seja, porque às vezes não é a mãe sozinha, né, que comete um aborto. Existem pessoas que, infelizmente, se especializam nisso, né? É clandestino, mas o pessoal faz. A gente sabe que faz. E a gente sabe que também existem os alimentos que muitas vezes vêm contaminados, que prejudicam a gestação. A gente sabe que existem remédios abortivos. Então, quem fabrica também tem a sua responsabilidade. A gente sabe que muitas famílias obrigam as filhas a praticar aborto. A gente sabe que muitos homens obrigam as suas parceiras a praticar o aborto. Então,
todo mundo entra nessa responsabilidade por esse crime praticado contra aquele espírito reencarnante, contra a lei de Deus. Eu estou falando demais, né? Já estou chegando no horário. Mas é importante frisar isso. Claro que a responsabilidade por um crime, assim como nos crimes praticados aqui na Terra, contra as leis dos homens, a responsabilidade ela é relativa a qual é a nossa intenção, né? Por que você praticou aquele crime? O que te levou? Você tinha orientação? Você tinha conhecimento da vida espiritual? Ou você era materialista? Você teve uma educação que lhe deu, né, deu entendimento maior da vida, né? Ou foi aquela moça terá sido uma menina que cresceu sem orientação, sem amor, sem uma mãe que lhe ensinasse sobre a própria vida sexual. Enfim, quais eram as condições daquelas pessoas envolvidas naquele processo? Isso tudo vai intervir na responsabilidade, né? Vai influir na responsabilidade que a pessoa vai ter com relação a esse crime, como em qualquer crime, né? Então, todo mal, todo crime tem agravantes e atenuantes. Agravante quando a pessoa era esclarecida, de repente era até uma pessoa que tinha religião, né? Tinha recursos materiais para criar e tal, e achou que não, eu era tão bonita, eu gosto tanto de viver a vida mundana. Não quero ser mãe, não. Isso é um agravante. Um atenuante, uma menina que não recebeu orientação, né? E que, de repente, ela é constrangida por uma circunstância de família ou, enfim, né, social, econômica. Isso é um atenuante. E aí tem uma questão, né, que é um atenuante também, que é o caso em que o nascimento da criança, o processo de gravidez, representa risco à vida da mãe dela. Então, neste caso, os espíritos dizem, né, que é preferível se sacrifique o ser que ainda não existe, porque a criança ela ainda não está, né, encarnada completamente e ainda não tem seus compromissos na Terra, né, a sacrificar-se o que já existe, que é a mãe, e que, de repente, tem outros filhos, tem, enfim, vários compromissos já assumidos e que talvez ela, desencarnando, viesse trazer consequências graves. E, claro que isso também constitui, né, a dúvida. Imagina você se colocar numa dúvida se deve ou não praticar um aborto por causa de uma gravidez de risco, né, de alto risco, onde a probabilidade da mãe desencarnar é grande, né? Então, isso deve ser uma dúvida muito cruel, né, para uma mulher que compreende o que é a maternidade, e, enfim, deve ser terrível, né? Então, isso também, naturalmente, constitui uma prova e que, enfim, qualquer que seja a decisão da mulher, será um atenuante, né, para que ela resgate, né, com amor e com trabalho os seus débitos. Então, meus irmãos, eu peço desculpa se eu avancei um pouquinho no horário, acho que se foi pouco. Agradeço mais uma vez a dona Zaira pela oportunidade de estudar e de compartilhar, né, o fruto das nossas leituras, e convido os irmãos a estudarem também,
né? Que a gente, muitas vezes, na interpretação, se equivoca, usa alguma palavra menos feliz, né? Então, convido a todos que estudem a doutrina, que é muito bom, muito gostoso, muito gratificante estudar e refletir sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós é que te agradecemos, Ana, por um estudo tão detalhado, né? Falar dessa lei de Deus, a lei da misericórdia, né? Que você tão bem colocou, né? As oportunidades que Deus nos dá através da reencarnação, e também quando nós cometemos nossos equívocos, né? A lei também vem em nosso auxílio com a sua misericórdia, de nos dar novas oportunidades, né? De nos aconchegar ao colo. Isso é o grande diferencial da lei divina e da lei humana, né? Então, que nós possamos refletir sobre tudo isso, que Deus nos ampare, você também, Ana, e que assim possamos, depois desse estudo tão aprofundado, né, que nós tivemos com a Ana, que possamos agradecer a Deus por esses momentos que aqui passamos. Nós vamos, então, unir os nossos corações nessa prece, pedindo a Jesus, querido amigo de nossas almas, o médico que está sempre pronto a nos oferecer ajuda, os socorros de que nós precisamos, nas horas de angústia, nas horas de sofrimento, nas nossas horas de dúvidas, porque também temos, para que Ele possa nos aconchegar em seu colo, para que nós possamos recorrer a Ele nesses momentos em que nós estamos passando na Terra. Que Jesus, nosso amado Mestre, que Ele possa nos envolver na sua paz, considerando a nossa fragilidade humana. Obrigado, Senhor, querido amigo de nossas almas, que todos aqui que nós estamos, nesta reunião e aqueles que irão chegar depois, que possamos sentir a Tua presença em nossos corações. Graças te damos, Senhor, a Tua paz esteja conosco. Que assim seja. Assim seja. E assim, queridos irmãos, encerrando mais um estudo, convidamos a todos para estarem conosco na próxima quarta-feira para mais uma reunião pública. Fiquem com Deus, muita paz a todos. Boa noite.